Esse é um áudio para dar continuidade ao podcast sobre o universo do Batman. Nesse episódio 8, se chama Eu Sou o Batman. E é para falar sobre esse trecho que eu retirei da série animada, que é Eu Sou a Vingança, Eu Sou a Noite, Eu Sou o Batman. Que é um momento em que ele relembra quem ele é. Nesse episódio ele tá quase sucumbindo ao medo, ele tá quase se entregando, se perdendo. E ele relembra quem ele é, o que ele criou. Porque o personagem criou essa persona que, de certa forma, faz parte dele, mas ao mesmo tempo não é quem ele nasceu. É alguém que ele construiu com o passar do tempo. Todos os elementos que formam o Batman foram uma criação do Bruce Wayne, no caso. E hoje eu quero falar sobre que criação foi essa que ele fez. Quem é essa pessoa, quem é essa lenda no próprio universo dele. Porque tem muitos primeiros quadrinhos ou mídias em que o Batman é uma lenda, ele não é algo que as pessoas têm certeza de que existe. Principalmente as pessoas, entre aspas, comuns. A sociedade ali da cidade dele, de Gotham, não tem muita certeza. É como se ele fosse assim um boato, uma coisa realmente mística. É alguém que é uma situação tão particular, tão incomum. Alguém caçando criminosos e essa pessoa não é da polícia, essa pessoa tá fazendo isso por si mesma. Quem é essa pessoa? E o que a motiva, né? Por que tanto mistério? É interessante porque as histórias do Batman já foram criadas dentro dessa revista, que é a Detective Comics, que tratava de histórias de mistério, de detetive. E o Batman é um detetive, ele por si só já é um mistério. Isso que é curioso nisso. Que ele não se apresenta como Bruce, ele se apresenta como uma nova pessoa, como uma nova identidade. E muitos criadores, muitos autores, no caso, usam isso como se ele criasse o Batman só para dar vazão a quem ele realmente é. Isso até que faz sentido agora pensando, coisas que a gente pensa de repente. Que pode ser interessante, de um ponto de vista teórico e hipotético, criar um outro ou criar uma máscara, seja ela literal ou não, pra gente dar vazão a quem a gente acredita que a gente é, as coisas que a gente acredita também, os nossos valores. Então, quando ele cria o Batman, ele quer ir em busca de respostas, por um lado, quer desvendar alguns crimes, ele quer deter alguns bandidos, ele quer uma nova ordem, ele quer causar impacto, principalmente. Eu acho que não de uma maneira tão intencional, ele acaba criando um questionamento geral da população e da polícia e tudo mais, de se as coisas estão funcionando e também de mostrar que para as pessoas assim mais alienadas, né, principalmente na sociedade aquelas camadas sociais que não fazem ideia do quanto a criminalidade e as desigualdades sociais são fortes numa cidade grande. Que Gotham, com o tempo, ela vai sendo retratada como uma grande metrópole. E nas grandes metrópoles a gente vê muitos desses problemas, como eles afetam as pessoas que não têm muito dinheiro, principalmente. É claro que dá para reparar que muitas histórias se passam. Isso é interessante, se passam assim com pessoas ricas em problemas, porque
Acho que é até uma crítica social de como a gente presta atenção numa pessoa poderosa, numa pessoa que tem posses, quando ela tem um problema, mas quando uma pessoa pobre tem um problema, a gente não olha porque aquilo, de algum jeito muito estranho, é comum. Eu acho que a primeira história do Batman já é meio que sobre isso. Que tem o Coringa, não lembro de todos os detalhes, mas eu lembro que essas primeiras histórias falam sobre grandes roubos, e são roubos de joias e obras de artes e coisas de muito valor. E sempre os vilões sempre estão atrás de pessoas de grande poder, ou então elas já têm algum tipo de poder, são mafiosos, políticos, corruptos ou não, socialites, como é que é o nome? Tem outros nomes para pessoas ricas que não fazem nada, talvez. Herdeiros, enfim. É muito mais retratada essa parte do que... E a parte, né, das pessoas mais comuns e as mais pobres, inclusive, é um pouco mais renegada, assim. Elas, de certa forma, fazem parte do submundo e até o conhecem, de alguma forma, né? Mas é interessante como acaba tendo um impacto muito grande quando alguém que é considerado ruim ou criminoso se volta contra uma pessoa rica, uma pessoa de importância. E aí é quando todo mundo começa a perceber o que está acontecendo de verdade. Super viajei tudo. Voltando pro Batman, pro morcego, para as trevas em que ele mergulha, inclusive, voltando um pouco para Eu Sou a Noite e Eu Sou a Vingança, essas trevas pessoais, essa escuridão que é muito comum a muitos personagens dele, assim como a tragédia, é uma coisa em que de vez em quando você precisa lidar e você precisa mergulhar e perceber tudo, toda aquela massa que está lá dentro de você. Tudo aquilo que está acontecendo consciente ou inconscientemente. Eu acho que quando o Batman nasce, ele vem de um desejo muito antigo e talvez assim até daquela criança ferida de querer que a justiça seja feita, querer ter algum tipo de poder. Talvez esse seja o único poder que o Batman ambiciona, poder fazer a diferença, que é diferente do que os outros tipos de poder que aparecem como tentação para muitos outros personagens. Ele não tem, assim, uma tentação porque ele é um personagem construído para voltar totalmente a vida dele para esse objetivo de causar alguma mudança. E principalmente ele foi criado assim, digamos, como uma personagem já rica. Eu acho que alguém a quem não faltava muitas coisas. Porque eu tava lembrando daquele filme O Advogado do Diabo. E quando a gente pensa em termos de tentação, para aquele personagem que estava sendo apresentado um mundo novo de grandes possibilidades, de ter poder, de ter dinheiro, de ter mulheres, mesmo ele já tendo, já sendo parte de um casal, dando leves spoilers. Ali dá pra ver que era uma pessoa que tinha ambições, tinha planos de vida, e ambição não precisa ser uma coisa ruim, e virou, né, foram apresentadas várias tentações, porque ele sentia que ele não tinha coisas, ou não valorizava as coisas que ele tinha, né, no momento. Mas para ele que vê que tem tudo, ele não tem esse... Ele tem o poder como Bruce Wayne, ele tem muita influência, ele tem um monte de coisas que, por um lado, eu acho que não é bem usada nas histórias, porque ele tem realmente poder
enquanto pessoa rica e tudo mais, de uma família influente, de fazer uma diferença na sociedade, e nem todas as histórias retratam isso. Focam totalmente no Batman e como ele vai combater o crime, cheio de ação, de lutas e tudo mais. Mas seria muito interessante que esse lado se sobressaísse também, porque é o Batman à luz do dia, né? É o que ele pode fazer pela cidade de outras formas, além de ir caçar bandidos e resolver mistérios. E também é um momento em que ele se mescla com as pessoas, ele pode descobrir de outras formas as coisas, ele pode escutar conversas, enfim. Eu acho que tem uma parte que eu acho interessante, mas também não é muito explorada, de boa parte dos personagens, quando tem duas identidades, de você realmente se mesclar com as pessoas, você ir a lugares que o seu, o seu outro eu não poderia, sem que as pessoas percebam o que você tá fazendo, né? E eu acho que nas histórias do Batman, talvez pra ele isso seja mais possível do que para alguns dos seus vilões, por exemplo, que praticamente assumem a outra persona que eles são e matam o eu anterior que eles eram. Eles têm uma desidentificação tremenda com quem eles eram. Eles praticamente matam aquelas pessoas que eles foram no passado e começam uma trajetória nova. Eu acho que tem muita relação entre isso e o que Batman faz. Eu acho que de muitas formas, aquele menino que passou pela tragédia de perder os pais, ele morreu também. Uma parte nossa acaba morrendo, né? Até psicologicamente dá pra entender isso. E quando uma parte nossa morre, ela pode até se refazer de outras formas, ou a gente cria coisas novas por cima, a gente vai se experimentando. E é interessante como ele vai desenvolvendo todo esse planejamento por anos de se tornar esse outro eu, essa pessoa que é totalmente envolvida em mistério, que não necessariamente vai ter relações com outras pessoas, tem uma relação muito mais profissional, tem uma relação empática com as pessoas, mas não tem mais uma relação tão social. Aparece só em alguns momentos, tá sempre escondido, tá sempre não querendo aparecer muito. Isso aparece nos momentos assim em que é imprescindível, em que é importante. É muito interessante assim pensar em como alguém assume uma nova identidade protegendo a anterior e simplesmente para um objetivo, não para ser por completo. Embora ele dê vazão a uma parte dele, uma parte que sente que é preciso criar mudanças, é preciso fazer justiça, é preciso encontrar um novo sentido para as coisas. Ele não é na totalidade. Isso que é interessante, eu acho que nas duas personas que ele é, a verdadeira, que tem até esse segredo de ser o Batman e tudo mais, mas vive a luz do dia e conhece pessoas, interage com outras situações, e ser essa pessoa que vive por um objetivo e se esquece de quem era. Pode ter ficado bem confuso, provavelmente. Ai, e já nesses minutos finais, não sei. Só agradecer as pessoas que ouviram e tchau.